Bom, muito boa noite, meus amigos. Nós tivemos agora o jogo, o famoso Grenal aqui, Grêmio Esporte Clube Internacional na Arena Porto Alegrense. O Grêmio venceu, o resultado foi 2-1 pro Grêmio. E aí quem viu o jogo, assim, o que nós observamos, assim, claro, daí cada um tira suas conclusões, assim, do que eu me lembro, assim, que eu anotei. Acompanhando, assim, o Inter, ele tá em outras competições, ele já tem esse elenco formado desde o ano passado. O Grêmio tá em formação. E lembra que nós observamos o Gauchão, agora teve o jogo do Campinense contra o Campinense na Copa do Brasil. E analisando, assim, o nosso Grêmio de Gauchão até aqui, o Grêmio começou a jogar, pelo menos tu viu uma mecânica de jogo a partir do jogo contra o Novo Hamburgo. E aí contra o Campinense, o Grêmio criou oportunidade, claro, não conseguiu concluir efetividade para concluir todas ali, converter todas, na verdade. Mas jogou o mesmo ritmo que jogou contra o Novo Hamburgo. E aqui contra o Inter também foi a mesma coisa. Só que aqui, digamos que Grêmio e Inter aqui é um clássico, talvez pro... Nós tivemos partidas contra o Juventude, até o Juventude foi muito bem no segundo tempo, mas assim, tem times que dão a vida, mas aqui Grêmio e Inter talvez seja um jogo mais ao nível, é literalmente falando da Série A, que isso vai acontecer no Brasileiro, enfim. Mas o Grêmio começa jogando ali, eu achei bacana aquela primeiro lance do Grêmio ali, que é aquela percepção que o jogador tem, os jogadores do Inter dormiram no ponto ali, que é o lateral que é cobrado, e o Luizito Soares pega a bola embaixo, na linha de fundo. E nós sabemos, não existe impedimento de lateral. Os jogadores do Inter não perceberam isso. Só que o Grêmio não consegue concluir. Que era assim, ó, o Grêmio estava bem ofensivo, criando bastante. O Inter estava jogando no primeiro momento ali no erro do Grêmio ali. Se conseguisse um desarme, uma interceptação, partia para cima no contra-ataque. Depois o Inter se soltou um pouquinho mais. Tem uns lances ali, o Inter começou a ir para cima do Grêmio no contra-ataque. E aí nós temos que pensar assim, como é que está o nosso time ofensivamente e como está o nosso time defensivamente. Teve uns lances ali, foi o Pedro Henrique, a primeira vez ele pediu pênalti, mas ali o Voaden não deu. Teve uns lances ali do Wanderson, a contra-ataque veloz do Inter, que tem uma que ele dá uma janelinha do nosso atleta ali, e eu não lembro se ele chega a converter a gol, enfim. Mas o quanto nesse caso foi o Inter, mas podia ser qualquer outro adversário. O quanto do adversário ele criou ali no contra-ataque ali. E o Inter sempre vinha para cima. E às vezes tinha uns momentos ali que ele trabalhava a bola na frente da área ali. Teve até um momento do jogo ali, mas isso mais pro meio do primeiro tempo ali, que há uma troca de passe ali em frente à área e o jogador do Inter, eu não lembro qual, ele recebe o Bustos, acho que é. Ele recebe a bola livre do lado direito e ele chuta. E a bola tava indo e entrar pro gol com tudo. E já tinha passado pelo Adriel, enfim, mas o Fábio apareceu ali e salvou. Foi um milagre, assim. Eu vou usar a expressão, ele salvou em cima da linha. Não foi em cima da linha, eu digo em cima da linha porque ele foi o último homem. Mas o Grêmio tinha ali, no meio de campo, ele tinha, de certa forma, um domínio ali. Claro, o Inter tinha esse contra-ataque veloz, que muitas vezes surpreendia o Grêmio. E eles não tiveram efetividade para fazer, mas criaram bastante e chances de gol. Tem uns lances ali. Hoje, por exemplo, não teve gol do Luizito Soares. Não se conseguiu criar jogada pela vez, teve a cera anulada ali. Mas enfim, tem um lance ali, isso que eu acho legal.
pelo menos está sendo interessante para nós gremistas, a visão de jogo do Grêmio. Tem um primeiro lance ali, um dos primeiros lances no ataque do Grêmio ali, já é um pouquinho tarde, já decorreu um pouco o jogo. Mas o Reinaldo, ele tem uma visão ali, ele tá próximo à área ali, no canto, aqui tá atacando no canto esquerdo aqui. E ele faz um cruzamento pro Cristaldo, mas o cruzamento o Cristaldo pega aqui de prima, do jeito que deu ali. E o goleiro do Sport meio que a queima-roupa, assim, o goleiro do Inter, ele espalma. Aí sobra foi o PP, se eu não me engano. E ele dá-lhe uma bomba, só que daí a bola vai por sobre o gol. Se ele tivesse, talvez, calibrado um pouquinho mais para baixo. Mas, enfim. Não saiu o gol do Grêmio. Mas o Grêmio estava ali, na questão do meio de campo, o Grêmio estava envolvendo o Inter. Claro, quando o Inter roubava uma bola, tinha um contra-ataque, tinha toda essa trabalhada aí. Vamos e convenhamos, o nosso adversário, o Sport Clube Internacional, estava bem armado ali, pelo menos pelo que criou no primeiro tempo. E aí tem uma hora ali no primeiro tempo que daí essa transição de bola do Grêmio, isso já é no final do primeiro tempo ali, que é uma troca de passe entre o Vina e o Cristaldo. E um tabela com o outro, e o Cristaldo uma hora devolve de calcanhar. E o Vina chuta ali, seus 48 de fora da área e mata o goleiro do Internacional ali no cantinho, faz o gol. Assim, o jogo acaba 1-0 pro Grêmio. Aí temos o segundo tempo. Voltamos ali. No segundo tempo, assim, diferente do primeiro, assim, até um determinado momento ali, até uns 30 minutos, mais ou menos assim, tu já viu o Inter mais fechado. Apesar de estar perdendo. Quando a bola ia pro campo do Internacional, campo de ataque, o campo ofensivo, tu não via ninguém do Sport Clube Internacional lá. Só via a zaga do Grêmio. Aí o Grêmio tava sobrando ali. E aí o Grêmio criava, enfim. Aí teve um momento ali que houve umas trocas, saiu o Vina, entrou o Ferreira, e depois entrou o João Vitor, o Tassiano. Deu a entender que o Grêmio perdeu um pouco do meio de campo, mas ainda assim dominava. Teve lances ali, teve cruzamento pro Ferreira, tá, tudo bem, ele pegou meio que no susto assim, daí a bola vai por sobre o gol, enfim, teve lances para criar ali, mas não, o Grêmio não efetivou, e tava 1-0, um placar magro. E aí que eu digo assim, até determinado momento, isso no primeiro tempo foi mais isso assim, digamos assim, que era um tempo de domínio do jogo para cada time. No começo o Grêmio, depois o Inter começou a fazer uma pressão, e mais no finalzinho ali a pressão era do Grêmio, até sair o gol do Vina. Aí no segundo tempo, praticamente até os 30 e poucos, 20 e poucos ali que faz ali, o domínio de bola era do time do Grêmio. Tu não via o Inter atacar, criar como ele criou no primeiro tempo, já veio ele mais fechado. Mas aí tem um lance ali, um bate e rebate de cabeça ali, uma bola que sobrou, e aí o Alan Patrick, ele pega a bola ali, digamos, quase um pouquinho assim no lado esquerdo da área, assim, da frente da grande área. E, pô, ele puxa pra dentro e ele se desvencilha de 2 jogadores e ele chuta e marca o gol. Foi um gol muito bonito, porque, pô, a criatividade foi dele, foi uma jogada individual dele, ele criou a situação ali, claro, pegou a bola ali, mas ele que foi pra cima ali, na raça, conseguiu marcar o gol. E aí, pô, esse jogo pegado aí foi ali aos 30 e poucos que ele fez o gol. Até esse gol do Alan Patrick aí, o domínio do jogo era do Grêmio. A partir do gol do Alan Patrick,
o Grêmio perdeu o meio de campo ali, aí o Sport Clube Internacional começou a pressionar. E aí, pô, agora tá 1-1, né? Quem fizer, provavelmente leva. E aí se criaram ali chances, mas o Inter não conseguiu converter. O Grêmio criou chances boas ali. Teve uma bola que alguém dá pro Tassiano ali, não me lembro quem foi, se foi o Carbaggio. Alguém dá uma bola pro Tassiano ali, ele recebe na área e ele chuta. Isso já é depois do gol do Inter, já era mais finalzinho do segundo tempo ali. E ele é abafado pelo goleiro, até depois é marcado um escanteio. E aí aquela ali que foi o Ferreira, acho até, que chutou, que foi marcado o escanteio, ele foi abafado pelo goleiro. Foi o Soares que fez o passe para ele. Mas eu fiquei olhando aquela ali, eu tive a impressão do companheiro ali embaixo tá livre ali. Se o Ferreira tocasse para baixo, ele talvez não tenha visto para ele marcar um gol. Eu tive essa impressão. Depois tem que ver no replay certinho. O Tassiano também recebeu uma bola ali, um passe açucarado, e o goleiro Keller defendeu. Enfim, foi emoção até o final, assim. O Grêmio deixou o Inter crescer lá depois do seu gol ali. Nos 30 e poucos ali, aí o Inter cresceu pra cima do Grêmio. Mas aí, aquele jogo de emoções, e até o final, como o primeiro gol do Grêmio foi feito nos 48 minutos do primeiro tempo, o belo chute do Vina, acontece no segundo tempo ali a mesma coisa. E o Carbaggio, que ele tinha entrado a substituição do Carbaggio foi era 15 minutos do primeiro tempo. O Vila Sante sentiu, foi substituído pelo Carbaggio. O Carbaggio, ele recebe uma bola ali na área, e aí ele conclui aos 48 segundos e ele faz o gol. E aí tá, 2-1 Grêmio ali, teve mais 5 minutos de acréscimo, mas aí acabou a vitória do Grêmio. Mas agora sim, nós temos que pensar, refletir assim, enquanto os gremistas, assim, que pontos positivos, negativos, o que dá para melhorar no time, assim, principalmente assim, eu digo defensivamente, porque teve várias situações ali, claro que isso ia acontecer, mas teve situações ali que o Inter trabalhou muito bem a área no nosso campo defensivo. E aí, pô, o que dá para melhorar? O Kahneman não tá deixando a desejar, acho que ele marcou muito bem. Ele teve uns lances, teve um lance ali que ele deu uma errada, que ele chuta o atleta, enfim, teve uma que ele marca ali, uma falta em frente à área. Teve uma hora uma bola ali que houve ali um embate, erro da zaga, e o Luiz Adriano ia chutar e valeu tudo e não tinha sido marcado falta. Então, assim, defensivamente tá para voltar o Jeromel, mas enfim, independente do Jeromel, assim, o que dá para melhorar? O nosso meio de campo ali não... Eu acho que com o Vina e o Cristaldo corresponde muito bem. E o Cristaldo ali, aquele meio que eu digo, ele chuta gol. Além dele ser garçom, ele passar, mas ele conclui. Aquele cruzamento do Reinaldo para ele, que ele bate de primeira ali. Cara, não bate, não é aquele chute que tu gira, né? Meio que aqui, tipo de um carrinho, mas ele bate. Enfim... hoje não saiu o gol do Luizito Soares, e no contrato dele tem uma coisa que diz que ele... Gol em Grenal, no caso no gauchão aqui, ele tem uma espécie de comissão ali, um dinheiro a mais. Ele não conseguiu marcar o gol dele, mas eu digo assim, ó, o Soares pode não ter marcado o gol dele. E isso eu já digo desde contra o Novo Hamburgo, ele marcou o gol. Mas contra o Campinense, por exemplo, quando o time tá jogando legal, tu não fica só naquele foco de quero ver só o Soares. Não, é que nem ele disse na sua entrevista ali, é ver como um todo. A equipe tá jogando bem, a equipe fez o resultado aqui. Foi um jogo pegado, o Grenal, um jogo de emoções, assim, mas no final das contas, assim, naquele sofrimento, na emoção, assim, na raça tricolor, o Grêmio venceu
por 2-1. Foi no sufoco? De certa forma foi, mas vamos e convenhamos assim, analisando o nosso contexto do jogo do Novo Hamburgo pra cá, até esse Grenal aqui, o Grêmio encaixou um futebol. Aí vamos ver nos próximos jogos do Gauchão e na Copa do Brasil, que nós vamos jogar dia 16 contra o Ferroviária lá. Enfim, por enquanto o jogo a mecânica de jogo ali, esse time ideal a princípio se encaixou ali. E vamos ver no que dá. Hoje deu o Grêmio ali, 2 gols no final, mas variou um pouco assim, sei lá, refletimos um pouco assim, pô, substituição, eu tirar o Vina e botar o Ferreira, pô, no que eu perco? Pô, o Vina aqui ele conclui gol, ele constrói, talvez o Ferreira fosse mais para explorar os lados do campo ali, fazer uma correria, mas não se conseguiu fazer isso. Enfim, é trabalho do game, enfim, isso aí nós vamos ver no cada jogo que acontecer, mas uma coisa está certa ali, o meio de campo do Tricolor está consolidado. E vamos ver, tem jogadores de qualidade ali, tomara que nos outros jogos consigam criar bastante oportunidades pro Soares. E o Soares, assim, ó, tem um detalhe ali, né? Tem uma hora que ele recebe uma bola ali que passam pra ele isso no segundo tempo ali. Ele tá na área, ele chuta cruzado, mas vai pra fora. Ele não é só um centroavante, ele é... Eu vou usar o termo assim como se fosse um camisa 8, assim, pô, quando ele vê o companheiro livre, ele toca pro companheiro, ele devolve. Isso nós já vimos em vários jogos aí. O Ariel tá muito bem no gol, enfim, o time como um todo tá legal. Só eu acho que ali nas substituições, acho que talvez aconteceram alguns equívocos, mas no mais assim o que vale, vamos e convenhamos assim, é o resultado. O resultado de efetivo saiu a vitória do Grêmio. Acho que o primeiro teste assim a nível Série A assim, mas foi bom o jogo e o Grêmio venceu. Isso aí, pessoal, até a próxima.